Nesse vídeo a gente vai começar a descrever a termodinâmica de soluções. Então a ideia está representada na figura esquerda aqui. A ideia é que a gente tem uma mistura, aqui numa fase líquida, que está em equilíbrio com uma fase a vapor. E nessa fase a vapor a gente tem uma substância, a substância mais volátil, que está em equilíbrio com a fase líquida. Ou seja, a gente tem moléculas, por exemplo, do solvente aqui dentro da fase líquida e moléculas do solvente aqui na fase gasosa. E no equilíbrio, né, um, um certo número de moléculas sai da fase líquida e vai para a fase gasosa, e um certo número de moléculas sai da fase gasosa e vai para a fase líquida. E essa taxa, né, a velocidade que as moléculas saem da fase líquida para a gasosa, no equilíbrio é igual à velocidade que as moléculas saem da fase gasosa para a fase líquida. Bem, isso não veio ao caso agora. O que interessa é que no equilíbrio, o potencial químico da molécula A, por exemplo, na fase líquida, é igual ao potencial químico da partícula A na fase gasosa. Então, no equilíbrio, a gente tem essa relação aqui. O potencial químico das espécies nas duas fases diferentes é o mesmo, que é algo que a gente já viu. Né? A gente viu quando uma substância passa de uma fase para outra. Ela faz isso porque o potencial químico dela vai diminuir quando ela faz isso. E quando está no equilíbrio, o potencial químico nas duas fases é o mesmo. Então a gente tem essa relação aqui, potencial químico na fase líquida e na fase gasosa. E a vantagem de analisar essa situação aqui é porque a gente conhece o potencial químico na fase gasosa. A gente sabe que na fase gasosa, o potencial químico da espécie A é igual ao potencial químico padrão mais RT ln de PA. PA é a pressão de vapor parcial, né, da espécie A aqui na fase gasosa. Ela na mistura, né? Lembrando que a gente tem uma solução, é uma mistura. Vamos supor duas espécies, A e B. Então, se a gente tem essa expressão aqui que a gente conhece para a fase gasosa, a gente substituindo essa expressão aqui em cima, a gente tem essa relação. O potencial químico da espécie na fase líquida, que é o que a gente quer, né? A gente quer descrever o potencial químico das espécies em solução aquosa, por exemplo. Então, o potencial da espécie A na fase líquida é igual ao potencial padrão mais RT ln de PA. Bem, a gente aí tem um bom indício, né? A gente andou com essas suposições aí, a gente tem um bom início para descrever o potencial químico da espécie na fase líquida. Só que a gente ainda não chegou lá, né? Porque a gente está associando o potencial químico da espécie na fase líquida com a pressão de vapor na mistura na fase gasosa. Então a gente ainda está relacionando com a propriedade física na fase gasosa. E não é bem o que a gente quer, né? A gente quer descrever só em termos de propriedades na fase líquida. Então como é que a gente sai dessa arapuca aí, né? Bem, para sair dessa situação, para descrever o potencial químico da fase líquida em termos de propriedades da espécie na fase líquida, a gente usa a lei de Raoult. A lei de Raoult, que foi descrita por esse químico francês, o François Raoult, diz que a pressão parcial de vapor de uma substância em uma mistura líquida é proporcional à sua fração molar na mistura líquida e sua pressão de vapor quando pura. Então, a lei de Raoult relaciona a pressão de vapor da espécie A na mistura, né, a pressão parcial de vapor da espécie A na mistura, com a fração molar da espécie A na fase líquida, então a propriedade do líquido, vezes a pressão parcial de A quando A está puro. Esse asterisco, quando está superescrito, a gente vai, essa nova notação, né, a gente vai admitir que essa é uma propriedade, sempre quando tem um asterisco, a gente está denotando uma propriedade de uma espécie pura. Então, a lei de Raoult diz que a pressão parcial de A na mistura é igual à fração molar de A na fase líquida, vezes a pressão parcial de A quando A está puro. Essa pressão parcial de A quando ele está puro, a pressão de vapor de A quando ele está puro, isso é uma propriedade tabelada, né? A gente já viu lá no diagrama de fase que por uma dada temperatura essa pressão de vapor é fixa, né? É a pressão de vapor quando o líquido está em equilíbrio com o gás. Então, por uma dada substância, PA, né, ou PA estrela, é a pressão de vapor de A quando ele está puro, então isso é tabelado. XA vai depender da mistura, né? A fração molar de A pode variar de 0 e 1. E PA é a pressão parcial de A na mistura, né? Em equilíbrio com o vapor. E a gente vai admitir uma notação que os livros admitem, né? Que uma solução que segue a lei de Raoult em todas as composições, para todas as faixas de XA, né? De 0 a 1, é chamada de solução ideal. Então, uma solução ideal é uma solução que segue a lei de Raoult para todas as faixas de composições. A gente vai usar essa lei de Raoult depois para descrever o potencial químico do líquido, tá? E vai retomar o que eu havia falado no outro slide. Então, só vamos dar uma olhada aqui para as consequências da lei de Raoult, né?
Essa aqui é um diagrama de composição que mostra a fração molar de A e a pressão de vapor de A, né, ou da mistura, aqui no eixo Y. Então mostra como a pressão de vapor varia com a fração molar de A. Então o que acontece? Né? A gente tem três curvas aqui. A gente tem primeiro a curva da pressão parcial de A, depois a curva de pressão parcial de B, e aqui a pressão total, né? A curva da pressão total, que é a soma de PA mais PB. Então percebam que para um composto seguir a lei de Raoult, né, a pressão parcial dele tem que ser diretamente proporcional à fração molar da espécie. Né? Porque aqui ó, a gente tem uma relação linear, né, entre PA e XA. Então à medida que PA aumenta, XA aumenta. E aumenta de maneira linear, né? Por isso que a curva é uma linha reta assim bonitinha. E quando XA é igual a 1, né? Por exemplo, se pegar essa equação e XA é igual a 1, a gente tem que PA, a pressão de vapor de ar na mistura, pressão parcial, é igual à pressão de vapor de ar puro. Então, à medida que XA aumenta, a gente tem essa reta aqui, e quando XA é igual a 1, PA é igual a PA estrela. Né? E de maneira inversa, né, a gente já viu que XA mais XB é igual a 1, a soma das frações molares dos componentes é igual a 1. Então, quando a gente sai de XA igual a 1 para XA igual a 0, significa que a gente está em XA igual a 0, a gente tem só XB, só B, né? Só espécie B. Então XB igual a 1. E nesse limite aqui, quando XB é igual a 1, a gente tem só B puro, né? Então PB seria a pressão de vapor B quando ele está puro. E a soma das duas pressões, né? Só somar os dois valores aqui para cada fração molar de ar, a gente tem a pressão total. Mas o que é importante daqui? Né? O importante daqui é esse comportamento de linha reta aqui, que a pressão parcial de pressão de vapor, né? A pressão parcial de ar no vapor, é diretamente proporcional à fração molar dele na fase líquida. Esse é o comportamento que interessa. Então deixa eu ler a legenda aqui, só para complementar essa discussão. Né? Pressões parciais de vapor de dois componentes de uma mistura ideal binária são proporcionais às frações molares dos componentes no líquido. A pressão total do vapor é a soma das pressões parciais de vapor. Então tem essa relação, a lei de Raoult relaciona, né, a pressão de vapor, que é uma propriedade da fase gasosa, com a fração molar no líquido, né, que é a propriedade do líquido. Então aqui é um exemplo, né, de um diagrama real. Isso aqui é só um ideal, né, só para ilustrar. Aqui já é um calculado. Produz espécies, né, uma mistura de benzeno e metilbenzeno, ou tolueno. Então aqui a gente tem no eixo X a fração molar de tolueno, em função da pressão da mistura. Né? Então aqui está plotado a pressão de vapor do tolueno, a pressão de vapor do benzeno e a pressão total. Dá para perceber que eles se comportam quase idealmente. Né? Tem pressões de vapor que se assemelham com o quase ideal da figura ao lado, que é esse aqui. Ele quer dizer que se comporta quase idealmente, que segue a lei de Raoult, né? Que a fração molar de benzeno é diretamente proporcional à pressão parcial de metilbenzeno na mistura. Né? A gente tem essa relação linear. E quando a gente tem essa relação linear, né? Bem, a gente vai ter essa relação linear quando as duas espécies forem muito parecidas, quando tiverem interações intermoleculares muito semelhantes, quando elas estruturalmente forem muito semelhantes e quando elas interagirem da mesma forma, de tal forma que a interação entre a espécie A e a espécie B é parecida com a interação da espécie A pura e da espécie B pura. Mas agora a gente vai discutir um pouco o potencial químico do líquido em solução, uma mistura. Bem, então vamos discutir aqui a termodinâmica da solução ideal. Lembrando que a ideia, né, que a gente tem um frasco e a gente tem uma dada espécie em solução, uma mistura, né, com uma outra espécie. E a gente tem o equilíbrio dessa espécie, que eu estou botando laranja aqui na fase líquida, com a fase vapor. Então a gente tem essa condição aqui. E a gente sabe também já que a gente pode escrever o potencial químico no líquido como padrão mais RT ln de PA. Lembrando que PA é a pressão de vapor parcial de ar aqui na fase gasosa. Né? E a gente tem a lei de Raoult. Que diz que PA, pressão parcial de ar na mistura, é igual a fração molar de ar no líquido, vezes a pressão de vapor de ar puro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar essa expressão aqui em cima, e a gente tem que MA
do líquido, potencial químico da fase líquida, é igual ao padrão, mais RT, ln de XA, vezes PA estrela, que é a pressão de vapor de ar puro, né? Então vamos usar a propriedade do logaritmo, diz ln de A vezes B é igual a ln de A mais ln de B. A gente vai destrinchar esses dois termos aqui de cima, que eu vou colocar aqui do lado. Então a gente tem potencial químico de A na fase líquida, potencial padrão, mais RT ln de PA estrela. Bem, eu vou continuar aqui embaixo, mais RT ln de XA. Então percebam, né, a gente tem uma expressão aí com três termos aqui à direita. Eles percebam que esse primeiro termo aqui, que é a pressão de vapor de ar, pressão de vapor, é a potencial químico padrão de ar, mas esse termo aqui, que é RT/ln de PA, que seria a pressão de vapor de ar puro, esses dois termos aqui não dependem da mistura. São independentes, não é dependentes, é independentes da composição, que só depende de ar puro, né? Aqui PA é a pressão de vapor de ar puro e μ0 é o potencial padrão de ar. Então a gente pode definir esses dois termos como um potencial padrão da fase líquida. Potencial padrão da fase líquida. E a gente tem essa expressão final aqui. O potencial químico de ar na fase líquida vai ser igual ao potencial padrão de ar na fase líquida mais RT ln XA. Então, na moral de história aqui, né, o que interessa? Que o potencial químico de ar no líquido é proporcional à fração molar de ar, né, em solução, ou melhor, né, ao ln da fração molar de ar. A gente viu que a fração molar só tem valores de 0 a 1, né? E então esse ln de A aqui é menor que zero. E o potencial químico do líquido, em comparação ao potencial químico padrão do líquido, vai ser sempre menor que zero. Né? Lembrando que aqui quando a gente compara esses dois, a gente está comparando a mistura, né, com ele sozinho, né? Ele puro. Então a gente tem sempre essa vantagem na misturação, né? Sempre vai diminuir o potencial químico, assim como era o caso das misturas de gases ideais. Né? Então voltando aqui para os slides, então a gente tem essa relação final aqui para descrever o potencial químico de uma espécie na fase líquida, né, se a solução for ideal. Então, se uma solução é ideal, se o potencial químico de cada componente da solução obedece à equação acima para todas as composições de solução e para o intervalo de temperatura e pressão. Essa é outra maneira de definir uma solução ideal, é uma maneira mais digamos, exata, né, um pouquinho mais chata, mas eu prefiro a outra por ser mais didática. Então, toda espécie que segue essa equação aqui, uma solução ideal quando todas as espécies na solução seguem essa equação aqui. Então aqui está uma representação gráfica do potencial químico, né? Quando x é igual a 1, a gente tem que o μA é igual a μ0, faz sentido, né? Quando xa é igual a 1, a gente só tem a espécie 1, só tem a espécie A, né? Então a espécie A é pura, tá pura, não tem nenhuma mistura. Então o potencial químico de A é igual ao potencial químico de A puro. Já à medida que o xa diminui de 1, né? O potencial químico vai diminuindo, e é diretamente proporcional, né, ao ln de XA. Né? Então a gente tem esse padrão aqui, que à medida que a fração molar de A aumenta, o potencial químico aumenta também. Como eu tinha comentado antes, né, do ponto de vista molecular, uma solução ideal é uma solução onde as moléculas das várias espécies são tão semelhantes umas às outras que a substituição de moléculas de uma espécie por moléculas de outra espécie não altera a estrutura espacial ou a energia de interação intermolecular na solução. Então a gente está admitindo, né, que as interações das duas espécies são muito semelhantes. Elas interagem de uma maneira muito semelhante e são estruturalmente muito parecidas. Né? Lembra um exemplo que eu passei ainda há pouco, né, do tolueno e do benzeno. São estruturas muito parecidas, né? Só muda um CH3 ali na estrutura. Então a gente tem essa restrição para esse conceito de solução ideal funcionar. É claro que a solução ideal estritamente falando, não existe, né? É uma idealização boa para algumas situações. A gente vai ver ainda essa semana como tratar soluções reais.
Esse é um modelo bem importante para a gente começar a descrever a termodinâmica de soluções. Tá?